Nas margens do Nilo, uma jovem destemida ousou desafiar as correntes do tempo. Seu nome ecoaria através dos séculos, como uma lenda entrelaçada nos fios da história. Esta é a história de Cleópatra, uma rainha cuja vida se tornou uma trama nos anais da humanidade. Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada histórica em nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma viagem ao coração do Egito Antigo, explorando os caminhos da vida de uma das figuras mais fascinantes da história, Cleópatra. Nascida nas sombras de uma dinastia em conflito, por volta de 69 a.C., Cleópatra emergiu não apenas como uma rainha, mas como uma estrategista brilhante, capaz de tecer alianças com os maiores líderes de seu tempo. Hoje, desvendaremos sua história repleta de paixão, traição e tragédia. Preparem-se para serem transportados para um tempo onde o poder era disputado nos salões palacianos e decidido nos campos de batalha. Vamos explorar as partes da mente de Cleópatra, onde política, amor e destino se entrelaçam em uma trama que ecoa através dos séculos. Sem mais delongas, mergulhemos na história de Cleópatra, onde cada capítulo revela uma peça do quebra-cabeça que é sua vida. Vamos começar com o nascimento e a ascensão de uma rainha destinada a deixar uma marca na história. Era uma época turbulenta, onde o Egito, berço de civilizações milenares, estava imerso em uma teia complexa de alianças e disputas pelo trono. Cleópatra, desde jovem, viu-se envolvida nesse jogo de poder. A dinastia ptolemaica, descendente dos generais de Alexandre o Grande, era conhecida por suas lutas internas e rivalidades familiares. O nascimento de Cleópatra, porém, trazia consigo a promessa de uma nova era, repleta de desafios e oportunidades. Cleópatra, ao longo de sua vida marcada por intriga e política na dinastia ptolemaica, enfrentou situações complexas relacionadas à sua família, incluindo seus irmãos. A dinastia tinha uma tradição de casamentos entre irmãos para manter a pureza da linhagem real, o que muitas vezes resultava em rivalidades e conflitos. Cleópatra, especificamente, esteve envolvida em disputas com seus irmãos Ptolemeu XIII e Ptolemeu XIV. Após a morte de seu pai, Ptolemeu XII, Cleópatra foi inicialmente co-governante com Ptolemeu XIII, seu irmão mais novo. No entanto, as tensões políticas levaram a conflitos e rivalidades pelo poder. Durante esse período, Cleópatra buscou apoio externo, e seu encontro com Júlio César resultou em sua restauração ao trono egípcio. Ptolemeu XIII acabou sendo derrotado e morto durante as lutas pelo poder, enquanto Cleópatra se aliava a Júlio César para assegurar sua posição. Quanto a Ptolemeu XIV, após a morte de Júlio César, Cleópatra estava em uma posição de incerteza política. Supostamente, Ptolemeu XIV morreu de causas desconhecidas enquanto Cleópatra estava em Roma. Algumas fontes sugerem que ele pode ter morrido de doença ou envenenamento, mas os detalhes específicos não são claramente registrados na história. A especulação é que Cleópatra pode ter desempenhado um papel em sua morte para consolidar ainda mais seu relacionamento com Marco Antônio. Seu reinado começava a se destacar não apenas pela coroa que ostentava, mas pela maneira como desafiava as expectativas e se afirmava como uma líder capaz. Cleópatra, desde cedo, mostrou ao mundo que seria uma figura histórica inesquecível, moldando seu destino e o destino do Egito de maneira única. E assim, a história de Cleópatra, nascida em meio às complexidades de uma dinastia em declínio, começa a se desenrolar. Uma jovem rainha, com olhos voltados para o futuro, pronta para deixar sua marca na história. Este é apenas o início da trajetória fascinante de Cleópatra, uma jornada que nos levará através dos labirintos do poder, da paixão e, eventualmente, da tragédia. No cenário de intrigas e conspirações, Cleópatra teceu alianças que ecoariam na eternidade. Sua jornada entrelaçou-se com figuras poderosas, começando com Júlio César. Em um momento de destemor político, Cleópatra forjou uma relação que transcendia fronteiras e despertava curiosidade
em ambos os lados do Mediterrâneo. A narrativa se aprofunda na complexidade de suas relações com Júlio César, explorando não apenas a dimensão política, mas também as nuances pessoais dessa conexão. A influência mútua que moldou suas decisões estratégicas e o nascimento de um filho fruto desse enlace são peças fundamentais nesse quebra-cabeça histórico. Entretanto, o jogo do poder não parou por aí. Cleópatra, navegadora habilidosa, expandiu suas conexões para Marco Antônio, um líder militar romano de renome. A paixão ardente entre ambos gerou uma trama repleta de desafios políticos e emocionais. Os eventos que se seguiram levaram a um épico confronto em Actium, onde as forças de Cleópatra e Marco Antônio enfrentaram o futuro imperador Augusto, moldando os destinos do Egito e de Roma. Os registros históricos se tornam vivos quando mergulhamos nas reviravoltas dramáticas da vida de Cleópatra. A narrativa se desdobra como um drama épico, onde paixão e poder colidem em um cenário de intriga e traição. A paixão avassaladora entre Cleópatra e Marco Antônio é explorada com uma intensidade palpável. Os altos e baixos desse romance épico moldaram o destino de impérios e deixaram uma marca na história. As batalhas de Actium são descritas com uma vividez que transporta o espectador para o calor da ação, enquanto o destino do casal se desenrola diante de seus olhos. Cleópatra, uma rainha envolta em mistério, viu seu destino se desenrolar de maneira trágica. Diante da derrota iminente nas batalhas, ela tomou uma decisão que ecoaria através dos séculos. A versão mais aceita, entre sombras e controvérsias, relata que Cleópatra optou pelo caminho do suicídio. O palácio, que antes era palco de intrigas políticas e romances apaixonados, testemunhou o último ato da rainha. O silêncio pairava enquanto Cleópatra, em um gesto de coragem ou desespero, permitia que a mordida da serpente venenosa selasse seu destino. Sua morte, digna de uma tragédia grega, encerrou um capítulo extraordinário na história. O legado de Cleópatra é tão complexo quanto sua vida. Além das realizações políticas, seu nome é envolvido em mitos e lendas que perduram. A rainha habilidosa, que soube se aliar com poderosos líderes de Roma, deixou uma marca na trajetória do Egito e do Império Romano. Cleópatra, uma figura notável entre poder e tragédia, continua a inspirar a busca pelo conhecimento do canal Partes da Mente. Inscreva-se, curta e compartilhe para continuar desvendando os mistérios que permeiam a história. Assim como o rio Nilo, que testemunhou os segredos do Egito, a história de Cleópatra nos ensina que, mesmo diante das correntes turbulentas da vida, a coragem em enfrentar nossos destinos é o que verdadeiramente molda nossa jornada. Que as águas do passado continuem a fluir, inspirando-nos a explorar as partes da mente onde a sabedoria se entrelaça com o mistério da existência. Até a próxima, exploradores da história.